Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Por que algumas pessoas prosperam, enquanto outras parecem lutar a vida inteira sem conseguir sair do mesmo lugar? Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio, olhando para a sua própria vida. Talvez tenha observado pessoas crescendo, conquistando oportunidades, vivendo com mais leveza, enquanto você continua tentando sobreviver emocionalmente todos os dias. E o mais difícil não é apenas a falta de dinheiro, é a sensação de estar preso, preso em ciclos repetitivos, preso em preocupações constantes, preso naquela sensação silenciosa de que a vida nunca realmente muda. Florence Scovel Shinn passou anos observando exatamente isso. Ela percebeu que existia um padrão invisível, separando pessoas que prosperavam daquelas que permaneciam vivendo em escassez emocional, mental e financeira. E a descoberta dela mudou profundamente a maneira como milhares de pessoas passaram a enxergar a própria vida, porque Florence entendeu algo que quase ninguém percebe. A prosperidade começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa dentro da mente, dentro das emoções, dentro das palavras que uma pessoa repete diariamente para si mesma. E talvez agora isso pareça simples demais para você. Mas pense com sinceridade. Quantas vezes você acordou já esperando problemas? Quantas vezes imaginou o pior antes mesmo do dia começar? Quantas vezes repetiu frases como: minha vida nunca muda, eu nunca consigo, tudo é difícil para mim? Essas palavras parecem pequenas, mas Florence acreditava que palavras carregadas de emoção possuem força criadora. Aquilo que você repete constantemente começa a moldar sua energia emocional. E sua energia emocional influencia diretamente a maneira como você enxerga a vida, reage aos desafios e percebe oportunidades. Talvez você tenha passado anos vivendo no automático sem perceber isso. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases negativas desde a infância. Dinheiro é sofrimento. A vida é uma luta. Poucos conseguem prosperar. E depois de ouvir isso repetidamente durante anos, a mente começa a aceitar escassez como algo natural. O problema é que aquilo que o subconsciente aceita como verdade começa lentamente a controlar comportamentos, emoções e decisões. Florence dizia que muitas pessoas desejam abundância, mas emocionalmente continuam vivendo conectadas ao medo, e medo bloqueia a prosperidade. O medo faz alguém enxergar apenas limitações, faz alguém duvidar de si mesmo, faz alguém acreditar que oportunidades pertencem apenas aos outros. Talvez exista uma parte sua cansada exatamente disso. Cansada de sobreviver emocionalmente, cansada de carregar preocupação o tempo inteiro, cansada de sentir que nunca consegue relaxar de verdade. Mas Florence descobriu algo poderoso. Ela percebeu que pessoas que prosperam possuem uma diferença invisível. Elas não alimentam escassez mental o tempo inteiro. Isso não significa que nunca tenham medo, não significa que nunca enfrentem problemas, mas significa que aprenderam a proteger a própria mente da negatividade constante. Enquanto muitas pessoas passam o dia inteiro reclamando da vida, pessoas prósperas fortalecem pensamentos alinhados com possibilidades. Enquanto muitos alimentam desespero, elas fortalecem confiança. E isso muda completamente a energia emocional. Talvez você esteja entendendo agora que prosperidade não começa apenas no dinheiro. Prosperidade começa na forma como alguém pensa diariamente. Porque uma mente dominada pelo medo dificilmente consegue enxergar caminhos novos. Uma mente esgotada pela preocupação vive em estado constante de sobrevivência. E alguém emocionalmente preso ao medo acaba criando decisões alinhadas com insegurança. Florence ensinava que devemos observar cuidadosamente aquilo que falamos para nós mesmos, porque palavras criam imagens mentais. E imagens mentais criam emoções. E emoções repetidas diariamente se tornam programação subconsciente. Por isso, tantas pessoas permanecem vivendo exatamente os mesmos ciclos durante anos. Elas desejam mudança, mas continuam fortalecendo pensamentos de derrota todos os dias.
Talvez você tenha feito isso sem perceber. Talvez tenha dito inúmeras vezes: nada funciona para mim. Eu sempre fracasso. Minha vida financeira é impossível. Agora imagine o impacto disso repetido constantemente dentro da mente. O subconsciente começa a aceitar essas frases como identidade emocional. E quanto mais alguém acredita profundamente que nasceu para sofrer, mais passa a agir inconscientemente de acordo com essa crença. Mas Florence descobriu que a mente humana pode ser reprogramada. E tudo começa pelas palavras. Ela ensinava que devemos substituir imediatamente pensamentos negativos por declarações alinhadas com aquilo que desejamos viver. Então, ao invés de repetir escassez, comece a declarar: a abundância flui naturalmente para a minha vida. Grandes oportunidades estão chegando até mim. Tudo está se alinhando ao meu favor. Talvez no começo sua mente duvide. Isso é normal, porque durante anos ela foi treinada para acreditar no contrário. Mas repetição emocional cria novos caminhos mentais. E aos poucos, sua energia interna começa a mudar. Florence acreditava profundamente que aquilo que sustentamos emocionalmente acaba influenciando nossa realidade externa, porque pensamentos moldam emoções, emoções moldam atitudes, e atitudes moldam resultados. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil. Talvez existam contas acumuladas. Talvez exista medo do futuro. Talvez você tenha perdido oportunidades importantes. Mas não transforme sua fase atual em identidade permanente. Isso é extremamente importante. Uma fase difícil não define quem você é. E Florence ensinava exatamente isso. Ela acreditava que ninguém nasceu destinado à escassez. O problema é que muitas pessoas foram condicionadas desde cedo a esperar sofrimento. Aprenderam a viver em estado constante de preocupação. Aprenderam a desacreditar da própria capacidade. E quanto mais essas emoções são repetidas, mais o subconsciente fortalece padrões de limitação. Mas hoje você pode começar diferente. Hoje você pode observar seus pensamentos de maneira consciente. Pode perceber quantas vezes sua mente automaticamente espera o pior. E pode começar lentamente a mudar isso, porque prosperidade emocional começa quando você interrompe o ciclo da escassez mental. Florence dizia que gratidão também possui um poder espiritual gigantesco, porque alguém verdadeiramente grato deixa de alimentar apenas falta. Passa a perceber possibilidades. Passa a enxergar o que ainda existe de bom. E isso muda completamente a energia interna. Talvez você esteja há muito tempo olhando apenas para aquilo que deu errado. Mas ainda existem caminhos abertos diante de você. Ainda existem possibilidades. Ainda existe vida acontecendo ao seu redor. E talvez a mudança que você procura precise começar primeiro dentro da sua mente. Antes de dormir hoje, experimente repetir, lentamente: eu permito que a abundância entre na minha vida. Minha mente está sendo renovada. Eu mereço prosperar. Não fale isso apenas mecanicamente. Tente sentir, porque Florence ensinava que emoção fortalece manifestação. E quanto mais verdade emocional existe nas palavras, mais profundamente elas alcançam o subconsciente. Talvez este vídeo esteja chegando até você exatamente no momento em que mais precisava ouvir isso, porque existe uma parte sua cansada de viver em medo constante, cansada de sobreviver emocionalmente, cansada de acreditar que nunca conseguirá mudar de vida. Mas Florence descobriu algo transformador. A vida começa a responder de maneira diferente quando você muda aquilo que sustenta diariamente dentro da mente. E talvez hoje seja o começo dessa transformação dentro de você. Existe algo que Florence Scovel Shinn compreendia profundamente. As pessoas mais prósperas nem sempre são as mais inteligentes, as mais perfeitas ou aquelas que nunca falham. Muitas vezes, elas apenas aprenderam a pensar de maneira diferente. Enquanto a maioria vive emocionalmente presa ao medo, elas aprenderam a alimentar confiança. Enquanto muitos fortalecem preocupação diariamente, elas fortalecem expectativa positiva. E isso cria uma diferença gigantesca na maneira como a vida começa a responder.
Talvez você já tenha conhecido alguém assim, uma pessoa que transmite leveza, que parece acreditar naturalmente que as coisas irão funcionar, que continua caminhando mesmo depois das dificuldades. Florence observou que essas pessoas possuem algo em comum. Elas não transformam problemas em identidade. E talvez esse seja um dos maiores erros emocionais de quem vive preso em escassez. A pessoa passa tanto tempo focada nas dificuldades que começa a acreditar que elas definem quem ela é. Mas uma dificuldade financeira não define seu valor. Um momento difícil não define seu destino. E Florence ensinava exatamente isso. Ela acreditava que aquilo que você aceita emocionalmente como verdade acaba ganhando força dentro da sua realidade. Por isso, tantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos durante anos, porque continuam reforçando internamente as mesmas emoções. Talvez você tenha passado muito tempo dizendo para si mesmo: minha vida nunca melhora. Eu nasci para sofrer. Nada dá certo para mim. Agora imagine ouvir isso da própria mente todos os dias. O subconsciente começa lentamente a construir toda a sua percepção baseado nessas afirmações. E então a pessoa passa a agir através do medo, passa a esperar fracasso, passa a enxergar obstáculos antes mesmo de tentar. Florence dizia que a expectativa emocional molda experiências. Quem vive esperando dor encontra mais motivos para sofrer. Mas quem aprende a sustentar esperança começa lentamente a perceber caminhos invisíveis antes. Talvez agora você esteja percebendo que abundância não é apenas dinheiro. Abundância é paz emocional, é clareza mental, é conseguir respirar sem sentir medo constante do futuro. E talvez você esteja emocionalmente cansado, exatamente porque vive há muito tempo em estado de sobrevivência. Sempre preocupado, sempre tentando controlar tudo, sempre imaginando o pior, mas ninguém consegue prosperar vivendo internamente em guerra consigo mesmo. Por isso, Florence ensinava a importância de proteger a mente. Ela dizia que pensamentos negativos, repetidos continuamente, se tornam ordens para o subconsciente. Então observe quantas vezes você alimenta escassez sem perceber, quantas vezes reclama automaticamente, quantas vezes desacredita de si mesmo antes mesmo de tentar algo novo. Tudo isso fortalece limitação emocional. Mas existe uma boa notícia. Sua mente pode ser renovada. Sua energia pode mudar. Sua vida pode florescer novamente. E tudo começa quando você decide conscientemente interromper padrões antigos. Florence ensinava que devemos substituir imediatamente pensamentos negativos por declarações alinhadas com abundância. Então, ao invés de dizer "eu nunca consigo", comece a afirmar: "o universo está abrindo caminhos para mim. Grandes oportunidades estão chegando. Minha vida está mudando. Talvez no começo pareça estranho, talvez exista resistência dentro de você, mas continue, porque repetição emocional cria novas conexões mentais. E aos poucos, você começará a perceber mudanças internas profundas. Sua ansiedade diminuirá. Sua esperança crescerá. Sua maneira de enxergar o futuro começará lentamente a mudar. E quando a mente muda, a vida externa também começa a responder de maneira diferente. Florence acreditava profundamente que prosperidade envolve merecimento. Muitas pessoas querem abundância, mas no fundo sentem culpa, medo ou sensação de incapacidade. E enquanto essas emoções dominarem o subconsciente, continuarão existindo bloqueios internos. Por isso é tão importante aprender a falar consigo mesmo de maneira mais leve. Você merece paz. Você merece prosperidade. Você merece viver sem carregar medo o tempo inteiro. Talvez ninguém nunca tenha dito isso claramente para você, mas sua vida ainda pode mudar, mesmo depois de erros, mesmo depois de perdas, mesmo depois de anos difíceis. Florence ensinava que nunca é tarde para começar uma nova construção mental. E talvez hoje seja exatamente esse momento para você.
Talvez hoje você esteja finalmente entendendo que prosperidade não começa no dinheiro. Ela começa naquilo que você fortalece emocionalmente todos os dias. Antes de dormir esta noite, experimente fazer algo diferente. Desligue o barulho do mundo por alguns minutos. Pare de alimentar preocupação. Respire profundamente e diga lentamente: a abundância faz parte da minha vida. Eu permito que novas oportunidades cheguem até mim. Minha mente está sendo transformada. Repita sem pressa. Sinta essas palavras dentro de você. Porque talvez esta seja a primeira vez em muito tempo que você termina o dia fortalecendo esperança em vez de medo. E isso já é o começo de uma transformação. Florence Scovel Shinn descobriu que pessoas prósperas não alimentam constantemente pensamentos de derrota. Elas aprenderam a sustentar confiança mesmo antes dos resultados aparecerem. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da abundância. A vida começa a mudar quando sua mente para de trabalhar contra você. Se esta mensagem falou com seu coração, escreva nos comentários: eu escolho prosperar. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo os ensinamentos transformadores de Florence Scovel Shinn sobre abundância, fé, prosperidade e poder das palavras.